Alguém sabe a história do Halloween? Pois é, a origem da festa do Halloween possui uma grande trajetória, visto ser praticada há mais de 3.000 anos. Na verdade, o Halloween no Brasil, chamado Dia das Bruxas, é uma festa com temas sombrios, é comemorado atualmente em 31 de outubro. Mas afinal de contas, como tudo começou? Vou te explicar como essa tradição se espalhou pelo mundo. Na verdade, o Halloween ele surge com os povos celtas, né? Eram povos que eram politeístas e acreditavam-se em diversos deuses relacionados com os animais e as forças da natureza. Os celtas celebravam o Festival do Samhain, o qual tinha duração de 3 dias, com início no dia 31 de outubro. Nela, além de se comemorar o fim do verão, comemorava-se a passagem do ano celta, que tinha início no dia 1º de novembro. Acreditava-se nesse dia que os mortos se levantariam e se apoderavam dos corpos dos vivos. Por esse motivo, é usado fantasia, né? As festas elas são repletas de artefatos sombrios com o intuito principal de se defenderem desses maus espíritos. Mais tarde, durante a Idade Média, a igreja começou a condenar o evento. Daí surgiu o nome do Dia das Bruxas, né? Na Idade Medieval, os curandeiros eles eram considerados bruxas por se posicionarem contra os dogmas da igreja, né? Como você sabe, a Idade Média, onde a igreja mantinha o poder sobre isso. Quem não seguisse a tradição era comemorado à fogueira e ia para o tribunal da Inquisição. E assim, na tentativa de afastar o caráter pagão da festa, a igreja promoveu alteração no calendário de modo que o dia de Todos os Santos passou a ser comemorado no dia 1º de novembro, o que antes acontecia no dia 13 de maio. Por que o nome Halloween? O nome Halloween ele decorre da junção das palavras Hallow, que significa santo, e Eve, que significa véspera. Com a colonização das terras americanas, a tradição foi incluída na cultura da América, sobretudo nos Estados Unidos. Curioso notar que a tradição do Halloween foi passada de geração em geração, uma vez que nada existe, nada sobre isso. Como essa tradição chegou aos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, a tradição do Halloween ela é muito forte e muito difusa. Foi trazida por imigrantes irlandeses no século XIX. Desde então, a festa é o maior sucesso. As crianças usam fantasia, batem nas portas das casas, dizendo a tradicional frase: doce ou brincadeira, que em inglês seria trick ou treat em inglês. Como consiste a brincadeira em pedir doce, ameaçando cometer uma travessura a quem negar as guloseimas. As casas e as ruas ficam decoradas com temas sombrios: bruxas, caveiras, múmias, vampiros, fantasmas e outras coisas. Uma das marcas mais emblemáticas da festa são as grandes abóboras, com o rosto e com velas dentro. Atualmente, a comemoração possui um grande valor comercial e a data é feriado nos Estados Unidos. Além dos Estados Unidos, a festa foi difundida por diversos países do mundo, tendo forte tradição no Canadá e no Reino Unido. Como surgiu as tradições, fantasias e símbolos? Interessante, né, saber como essa festa, cultura norte-americana, trazida pelos irlandeses, deu um salto aí de tantas coisas, né? O pedido de doce realizado pelas crianças está relacionado com a antiga tradição celta. Como forma de apaziguar os espíritos, no caso seriam os espíritos maus, as pessoas lhe ofereciam comida. As mulheres celtas faziam um bolo chamado de bolo da alma. Já a tradição da vela dentro da abóbora vem do folclore da Irlanda e está relacionada com a figura do Jack da lanterna. No entanto, na história original, a abóbora era um nabo, né? A história do Jack, né? O Jack era um beberrão que o Jack era um beberrão que, enganando o diabo, conseguiu escapar do inferno. Ao morrer, o Jack não foi aceito no céu, de modo que sua alma passou a vagar pelas noites usando uma lanterna para iluminar o caminho. A lanterna era feita com um nabo.
Tendo em conta a abundância das abóboras na época da festa nos Estados Unidos, eles tomaram conta da decoração da festa. Os principais símbolos associados à comemoração são as abóboras com velas, fantasia de bruxa, caveira, múmias, fantasma, zumbi, morcego e gato, e além de outras coisas. Além disso, as cores mais utilizadas são o preto, o roxo e o laranja. Agora, como essa tradição do Halloween ela chega ao Brasil? Nas últimas décadas, temos presenciado o fortalecimento da comemoração do Halloween na forma como os norte-americanos o celebram. Aqui, essa data é conhecida como o Dia das Bruxas, e também é marcado por festas, nos quais as pessoas se fantasiam de monstros, tais como vampiros e zumbi. Em alguns lugares do país, as pessoas reproduzem a tradição da distribuição de doces, Essa penetração da cultura norte-americana, no entanto, gerou algumas reações de pessoas, no caso, favoráveis a fazer um resgate de elementos da tradição folclórica no Brasil. Foi pensando nisso e foi aprovada em 2003 a Lei número 2762, que determina o dia 31 de outubro como o Dia do Saci. A ideia é exaltar e celebrar o folclore brasileiro, ainda que no Brasil o Halloween não tenha grande tradição. Existem muitas festas temáticas que ocorrem no dia 31 de outubro. Atualmente isso ocorre por influência estadunidense, sendo, portanto, uma comemoração recente no país. No entanto, ainda não é comparado com as festividades que se realizam nos Estados Unidos. A ideia era celebrar algo que fosse parecido ao folclore nacional e, portanto, é comemorado no mesmo dia do Halloween, dia 31 de outubro. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a cultura norte-americana, sobre o Halloween e doce ou brincadeira. Até mais Vivendo e Aprendendo para Saber Reconhecer. Tchau!